Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de tarô. Eu sou Everton Sotrate, ou Tom Sotrate, e a gente vai fazer agora a previsão, então, para essa semana que se inicia hoje, né, domingão, até no próximo domingo, para os 12 signos do zodíaco. Vou fazer um vídeo único, tá, pessoal? Vou tentar ser bem enxuto, bem objetivo mesmo, dessa vez. Então, não se preocupem, vai ficar aqui na descrição do vídeo a minutagem, tá? Com as leituras de cada signo. E sempre te convido, né? Assista os dois vídeos, do seu signo solar e do seu signo ascendente também, porque pode ser que as mensagens se complementem, né? Então, assim, acho bem interessante. Você não tem nada a perder. E claro, se quiser assistir a outras leituras, fica à vontade. Pessoal, vamos lá. O que eu tenho de novidade para essa semana? Tenho novidade. Para essa leitura de hoje, eu vou utilizar uma carta do tarô, deste tarô aqui, que é o Old Style Tarot. Opa, tô querendo fugir. E também vou tirar uma carta do oráculo que eu acabei de comprar, que vocês viram nas minhas leituras passadas, que é este aqui, que faz parte da mesma família, né, do Old Style. Então aqui eu tenho o Old Style Oracle e aqui o Old Style Tarot, tá? Que eles são aqui na minha mão, que são praticamente iguaizinhos. Esse aqui é o Tarot, ó, e esse é o Oráculo. E também ele tem o Lenormand dele. E eu quero o Lenormand dele para formar a trilogia. Então, se alguém quiser me dar de presente o Lenormand do Old Style, eu vou amar. Eu fiz aniversário dia 2 de janeiro, eu sou capricorniano, não sei se vocês sabem, né? Já falei aqui diversas vezes, né? Mas vocês devem ter esquecido. Então, se alguém quiser me ajudar, me presentear para que eu complete a trilogia do Old Style, eu vou ficar muito grato, tá? Ele é baratinho, o Lenormand dele também, acho que tá por menos de R$ 100. E a novidade maior que eu tenho para vocês é que agora vocês também podem adquirir os decks que eu uso aqui na Amazon, pelo meu link direto. Eu vou também deixar aqui na descrição de todos os vídeos a partir de agora, os links de todos os baralhos, tanto de tarô quanto de oráculo que eu utilizo, porque caso você queira também adquirir para você, você pode comprar com total segurança e confiança direto nos meus links que estarão então na descrição de todos os vídeos a partir de agora, tá bom? Estou super feliz com essa novidade. Ajudo você a encontrar os melhores produtos, melhores decks de tarô importados e nacionais, para que você também se torne um tarólogo ou profissional, ou não, você pode adquirir um tarô ou um oráculo para você, por hobby, né? Então, a gente vai conversar muito mais a partir de agora sobre os oráculos e os decks de tarô, para que vocês também tenham uma maior familiaridade ainda com eles, tá bom? Então, qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar. Tem o meu contato do WhatsApp também aqui na descrição do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar. E para marcar também as leituras pessoais, também marca direto comigo no meu WhatsApp, tá bom? E é isso, pessoal. Vamos lá, então. Última semana de fevereiro. Vamos ver aqui, signo a signo, a previsão para essa semana. Estou embaralhando o oráculo. Esse aqui é o oráculo. Vou partir em 3. Vou já deixar o leque aberto aqui. Eu vou tirar uma carta para cada signo. E o tarô agora também. Eu já tinha embaralhado bem antes, tá, pessoal? Mas dando uma última embaralhada aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Enquanto eu embaralho, pessoal, eu coloquei uma música de fundo. Não sei se isso está atrapalhando o vídeo ou não. Por favor, eu peço para que vocês comentem aqui também embaixo nos comentários se vocês preferem música de fundo nas leituras ou não. Isso ajuda ou atrapalha? Vocês preferem, gostam que eu coloque música de fundo ou é melhor deixar sem música? Me fala aqui para eu saber, por favor, porque eu quero melhorar cada vez mais
com os vídeos, então eu preciso saber o que vocês gostam, né? O que atrapalha, o que ajuda. Então me fala aí, por favor, pessoal, nos comentários. Vamos lá, então. Uma boa sorte a todos, uma excelente semana. Vamos ver o que o tarot traz pra gente. Começando, então, signo de Áries. Olha, nós temos o Ás de Paus. Ás de Paus, Áries, vai trazer para você movimento, entusiasmo, criatividade, para você começar algo novo, ter aquela inspiração para algo novo que você está sentindo que precisa, né? O que precisa ser, até mesmo melhorado, né? Pode ser que alguma coisa esteja sem graça na sua vida, que precisa de um pouco de cor. Você precisa colorir alguma coisa. A vida vai te dar um sinal para que você, então, deixe esse pedacinho da sua vida ou uma situação mais específica, mais animada, mais de acordo com a sua cara, tá? Então, aproveite uma chance de que alguém pode te dar um insight, uma coisa que você veja, que vai, assim, ó, realmente aguçar a sua criatividade para você desempenhar algo de uma forma mais calorosa, de uma forma mais gostosa, deixar mais bonito, deixar mais atraente, mais convincente, chamar a atenção de alguém, certo? O Ás de Paus é para isso. E também você poderá receber uma boa notícia nessa semana. Vamos confirmar agora então com o oráculo. Vou tirar aqui uma carta então do oráculo para vocês também. Arianos, vamos confirmar o que é esse Ás de Paus. Olha, veio a carta dos Gêmeos, Twins. Só que como esse oráculo é novo, gente, eu vou apelar para o livrinho, tá bom? Porque eu ainda não estudei a fundo o oráculo, mas eu vou confirmar aqui rapidinho a interpretação da carta para a gente fazer a interpretação correta. Então, Twins, espera aí. Só um momento, arianos, fiquem aí. Deixa eu ver aqui. Ó, vamos lá. A unidade. É parecido com 2 de copas mesmo, quer dizer. Isso, essa carta é um 2 de copas, tá? Personalidade harmoniosa, padrões, uma pessoa versátil. Exatamente, o Áries. Então, olha, nessa semana está muito propício a você a encontrar um par ideal para você. Então, seja no seu campo profissional, seja numa amizade, estreitar laços maiores de amizade, estreitar laços profissionais, com uma pessoa que você veja realmente que consegue interagir de igual para igual com você. Tá? Então, realmente aposte no seu poder de comunicação, no seu poder de persuasão, né? Deixe tudo às claras, né? Fale tudo bonitinho, do jeito que você gostaria, quer dizer, gostaria não, do jeito que você quer que as coisas sejam, do jeito que você quer que as coisas sejam feitas, né? E você vai se dar muito bem, porque essa pessoa, ela vai te ajudar também, sabe? Como a gente está falando no começo, o senso de criatividade. Então, o que vai mandar nessa semana para os arianos é a criatividade e a comunicação, para se dar bem em qualquer tipo de relação com as outras pessoas, tá bom? Áries, então, ótima semana para você. São 2 ótimas cartas, espero que você tenha gostado. Te espero na semana que vem e assista aqui também, então, o seu signo ascendente, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. E agora nós vamos para Touro. Taurinos, uma carta para os taurinos, por favor. Nós temos a temperança. Uma semana mais sossegada, mais tranquila para os taurinos refletirem sobre o futuro, né? Qual que é o futuro, em que cenário você está inserido ou mais preocupado nesse momento, o taurino? É o cenário doméstico, é o cenário profissional, é o cenário com desafios a serem enfrentados, que você está precisando ter aquele respiro e durante a semana a vida ela vai te dar um momento de pausa para que você identifique o que precisa ser
não exatamente pausado no momento, mas assim, o que precisa realmente ter um ponto de atenção e esse ponto de atenção vai indicar para você o ponto mais delicado da situação. Então, é uma semana que vai pedir para você paciência, calma para fazer as coisas. Não é uma semana para afobação, muito menos estado de ansiedade, tá? Temperança ela vem para tranquilizar as coisas, acalmar, deixar esfriar, sabe? Quando você está com a cabeça quente e todo mundo fala, não, esfria a cabeça primeiro, respira, depois você segue em frente. Sim, então a temperança ela vem denotando esse tipo de energia para as suas situações. Vamos ver agora com a carta do oráculo, o que mais traz de mensagem. Veio a carta da ilha, né? Ilha, só um minutinho, Tauro. Como o oráculo é novo, ainda não estudei profundamente, vou aqui apelar para o livrinho para a gente ver o significado da carta e complementar a leitura. Ilha é um lugar. Só um minutinho. Peraí, Touro. Touro, 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 cadê essa ilha? Plantas, lugares. Gente. Ué? Ah, aqui, agora sim. Ai, 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 ai. Touro, touro, touro. Uma pessoa introvertida. Ah, sim, ó. Então, essa carta da ilha, é uma carta que fala sobre individualidade, tá? Então, realmente essa temperança e a carta da ilha está pedindo para os taurinos pensar, então, realmente, em primeiro lugar, em vocês mesmos, tá? Então, é um período para que vocês sejam mais discretos, então. Sabe, não é hora de ter um holofote em cima da cabeça de vocês. Não, então é uma semana mais de recolhimento e é onde ele vai pedir para que você realmente... A carta da temperança é uma carta que fala muito sobre reflexão. Então você precisa realmente refletir sobre os seus atos, sobre as suas atitudes, taurinos, tá? Nem sempre a gente fica só esperando as atitudes das outras pessoas, a gente fica analisando o comportamento das outras pessoas, né? A gente fica julgando, analisando, fica com expectativa em cima das outras pessoas. Mas esse conjunto aqui de cartas, Touro, está falando para você nessa semana, então, para olhar para dentro. E as suas atitudes, taurinos? E as suas expectativas? Como que você acha que as pessoas estão lidando com as expectativas delas sobre você? Então, nessa semana, Taurino, antes de você olhar para os outros, você precisa olhar para você e tentar enxergar o que os outros estão pensando ou enxergando sobre você e o que elas estão esperando de você. Então, com a carta da temperança, ela sempre vai falar assim: dê o seu melhor, faça o seu melhor. Tá bom, Touro? Essa então foi a previsão, leitura para vocês nessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Assista aqui também, então, a previsão do seu signo solar. Me conte depois o que você achou. Meus beijos, meus abraços. Tchau, tchau, Touro. E agora a gente vai para Gêmeos. Vamos lá. Geminianos, tudo bem? A semana de vocês vem com uma carta belíssima, que é o 9 de Ouros. É uma carta para vocês, nessa semana, Gêmeos, se sentirem empoderados. Você pode se autodesafiar a executar uma tarefa, fazer uma atividade nova que você nunca fez antes. Sabe aquela coisa que a gente tem a vida inteira vontade de fazer, que a gente nunca fez? Então essa carta te convida e faz a pergunta: então, Gêmeos, por que você nunca fez?
Se você teve vontade até hoje de fazer alguma coisa, o que te impediu? Qual foi o teu medo? Foi falta de recurso? Foi falta de iniciativa? Foi falta de apoio? Tá ok. Se algum desses problemas foi a causa para você não realizar talvez um sonho, saiba então que você tem que deixar todos esses motivos negativos para trás e agir agora por si mesmo, tá? Faça suas vontades até que você se satisfaça com aquilo, tá? O momento é seu, o momento de brilhar é seu. Você não pode mais esperar nessa semana pelos outros. Faça por você e para você, tá? Vamos ver o complemento da carta do oráculo. Veio o tornado. Vamos ver aqui o que significa o tornado e a gente já complementa a leitura. Só um minutinho. Como o oráculo é novo, eu ainda não estudei ele a fundo, estou precisando utilizar a cola. Gêmeos, só um segundo aí. Tornado. Ele está por aqui. Aqui. Tornado. Não, ciclo, espontaneidade, um poder ascendente. Olha, você pode se surpreender essa semana, Gêmeos. Só um minutinho que eu já explico. Não, peraí. Não, assim está invertido. Tá. Agora eu já entendi. Ó, o tornado, ele vai trazer umas situações assim meio que você não espera. Talvez você pode encontrar uma pessoa que talvez não vai vir de acordo com as suas expectativas. Alguma coisa pode sair do controle, Gêmeos. Então, por isso que esse 9 de ouros já trouxe a mensagem principal de que é para você fazer essa semana as coisas para você e por você, e não pelos outros. Não fique esperando pelos outros, tá? Talvez possa aparecer uma pessoa aí na sua vida nessa semana que às vezes mais vem para te atrapalhar do que para ajudar. Então, se for para ter alguém pisando no seu calo, é melhor realmente que você nem fique do lado dessa pessoa, né? Vá ser feliz sozinho nessa semana, Gêmeos, né? Não espere pelos outros não, tá? Talvez se você ficar aqui, ó, perdendo tempo, esperando alguém, essa pessoa, a hora que aparece, vem e te atrapalha. Ou te atrasa, né? Mas, enfim, esteja preparado então, para essa semana. No mais, assim, no geral, então pode ser que aconteça algumas coisas que você não esperava ou que você não pode ter uma ação 100% em cima daquilo. Pode ser que alguma coisa aconteça que não esteja 100% sob o seu domínio, tá, Gêmeos? Então, você vai precisar ter um pouco de jogo de cintura aí para não perder as estribeiras. Mas pegue então a mensagem principal do 9 de ouros, que é o foco e a concentração em cima de você, tá? Satisfaça os seus desejos, olhe para trás só para você realmente terminar de deixar para lá tudo que emperrou sua vida até agora e pensa em você e sobre o seu futuro baseado na tua vida, não na vida das outras pessoas, tá? Então o lema de Gêmeos a partir dessa semana é esse: faça por você e para você, tá bom? Gêmeos, espero que você tenha gostado da sua previsão. Assista também seu signo ascendente, a descrição está aqui no vídeo, a minutagem também. E te espero na próxima leitura. Meu beijo e tchau, tchau. Porque agora nós vamos falar com os cancerianos. Olá, Câncer, como você está? Vamos ver então. Previsão para Câncer, uma carta do tarô. Câncer, 5 de ouros. Eu acho que semana passada também Câncer trouxe uma leitura um pouco mais densa, né? Se eu não me engano. E aqui essa semana, Câncer, olha, não é uma semana produtiva, não é uma semana para que você tome atitudes drásticas ou radicais,
Não é uma semana para você querer falar mais alto, não é uma semana para você aparecer, não é uma semana para você exigir as coisas. Nessa semana a sua energia estará mais, ou talvez mais baixa, mas as pessoas não estarão com os olhos delas voltados para você, canceriano, tá? 5 de ouros é uma carta bem chatinha também, que ela traz dificuldades, traz assuntos que não se desenrolam, porque ou falta informação, ou vai faltar documentação, ou vai faltar dinheiro propriamente dito, né? O 5 de ouro é a falta de alguma coisa em qualquer área da nossa vida, né? Então, a questão jurídica, por que não vai para frente? Então, porque ou vai faltar uma testemunha, ou a audiência vai ser, como fala? Prorrogada, ou vai faltar uma prova nesse processo. Então, se alguém for fazer algum financiamento, o financiamento não vai ser aprovado. Por quê? Pode ser que nessa aprovação do financiamento vão descobrir lá atrás que você ou deixou de pagar uma multa, deixou de pagar uma conta, então seu nome já está lá naquele famoso site lá que começa com S, você às vezes nem está sabendo, né? Principalmente quem trabalha com aluguel, trabalha não, né? Lida com aluguel de casa, normalmente sempre tem um problema com conta de alguma coisa, né? Você aluga uma casa nova, você começou a pagar as contas novas e de repente você descobre que o outro inquilino anterior deixou de pagar uma conta de luz ou de uma água, e a hora que você vê, vem uma bomba na sua mão, mas é por culpa de outra pessoa, mas aí esse problema ele vem e vai te atrapalhar ou te dar uma dor de cabeça por alguns dias, né? Até que tudo seja regularizado. Então, essa é o significado da carta 5 de ouros. Vamos ver com o oráculo qual é a mensagem para vocês. Vou pegar essa carta aqui. Chase. E só um minutinho, Câncer, que eu vou ver no livrinho qual que é o significado dessa carta aqui, porque é o oráculo novo que eu ainda não estudei a fundo, então estou precisando apelar para a cola, que é vir aqui no livrinho consultar o significado, que ele é em inglês. Aguenta aí, Câncer, aqui ó. Nossa, ela complementa o 5 de ouros, é uma carta que fala sobre fadiga. Só um minuto. Às vezes não também, tá falando, olha, tá falando até sobre uma realização, tá, você vai ter algum problema, só que esse problema você vai conseguir lidar com ele aqui de uma forma mais rápida. Olha, eu acho que vai ter um bom sinal aí, Câncer, para você. Essa carta aqui do oráculo, ela tá falando assim, ou que você tem algum objetivo, ou você vai ter algum objetivo aí de vida, que você vai querer lidar com isso de uma forma rápida, ou resolver de alguma forma rápida. Só que então, não... Gozado que aqui tá uma energia de desequilíbrio, porque ao mesmo tempo que você vai querer que as coisas se desenrolem de uma forma rápida, o tarot está denotando que vai faltar alguma coisa para que isso então se desenvolva de uma forma rápida. Então, você também vai ter que respirar fundo, vai ter que esperar um pouquinho, não vai adiantar sair brigando com ninguém, porque as coisas não vão se dissolver ou se achar uma resolução num piscar de olhos. Vai ser um pouquinho mais trabalhoso lidar com essa situação que tanto você quer que se resolva ou que ela se conclua, né? Vamos supor que você estava então tentando comprar uma coisa. Essa compra ela vai ter alguns empecilhos, então, para que você realmente efetue a compra, tá? De uma casa, de um carro. Eu estava até dando os exemplos, né, de financiamento, algo assim. Então, Câncer, então, a previsão da semana para vocês é que serão dias um pouco mais complicados, onde vai exigir a paciência e a persistência do canceriano, então, para lidar com os pequenos problemas e desafios, para que eles sejam contornados, mas então, saiba que o problema, né, a causa disso
não é, não é exclusivamente a culpa de uma certa pessoa. Tem alguma coisa, assim, de questão de vida mesmo, questão da burocracia que envolve papelada, essas coisas, sabe? São processos burocráticos ou a espera de alguma coisa. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? São processos, são regras que elas não tem como serem, como fala, burladas, né? Então, por isso que o Tado está apontando. Por mais que existam problemas ou desafios que você vai querer resolver, não existe uma culpa específica de uma pessoa. São situações da vida que têm que ser respeitadas e esperar que os processos, então, eles terminem da forma que tiver que terminar, mas obedecendo tudo o que tiver que ser obedecido. Então, não adianta tentar passar por cima de alguma coisa, porque não vai adiantar. Tá bom? Câncer, essa foi a previsão para você para essa semana. Espero que você tenha gostado também. Assista a previsão do seu signo ascendente. A minutagem está aqui na descrição. Te deixo meu beijo, meu abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau. E agora, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão. Vamos falar com os leoninos. Olá, Leão, tudo bem? Vamos então para a previsão dos leoninos. Primeiramente, então, com a carta do tarô. Eu vou tirar aqui bem no comecinho. Aqui. Para os leoninos veio o 8 de espadas. O 8 de espadas, Leão, o 8 de espadas, ele está falando assim para o leonino: eu sabia que ia dar ruim alguma coisa e mesmo assim eu segui adiante, fui lá e fiz e realmente não deu outro. Deu alguma coisa errada. Leão, nessa semana você sim, se der alguma coisa errado, a culpa muito provavelmente é sua. Você muito provavelmente recebeu sinais do universo, alguém te deu alguma dica, a sua intuição quis falar mais alto, mas você não escutou ninguém. Você ignorou os sinais, você ignorou ou vai ignorar alguns conselhos e tipo assim, você vai pisar na jaca, né? Então alguma coisa assim, você mesmo vai se colocar numa situação mais complicada, tá? A carta do oráculo que veio é Swarm, isso, que é a colmeia. A colmeia fala sobre trabalho em equipe, ela fala então justamente sobre esses conselhos. Deixa eu consultar mais uma coisa aqui, só um momento, Leão, porque como o oráculo é novo, ainda não estudei, eu preciso apelar para a cola. Mas essa carta ela saiu para a semana retrasada para a previsão da semana. Ela está lá no meu Instagram. Calma aí que eu tô chegando lá, aqui ó. Você vai precisar lá de organização, propósito, foco, tá? Trabalho em equipe, exatamente. Ó, estrutura corporal, produção, atividade em conjunto. Fala sobre responsabilidade e a equiparação com relação a você e as outras pessoas. As pessoas estão equiparadas neste momento, tá? Comunicação também será muito importante. Tá. Então, Leão, é o seguinte, o que o oráculo me denota mais aqui é que assim, a sua questão, ela muito provavelmente estará mais focada no seu trabalho, questões profissionais aqui. Então, Leão, toma cuidado, eu acho que esse conjunto de cartas aqui, como previsão para essa semana, está falando justamente então, sobre você ignorar quem está querendo te ajudar ou vai querer entrar para o seu time. Vamos supor, eu já sei, acho, tem um exemplo muito bom. Você está trabalhando e vamos supor que você não gosta muito de uma pessoa, só que você sabe que aquela pessoa é muito boa. Aí ela vem para o seu time. E ao mesmo tempo você não quer que ela venha para o seu time, por mais que você sabe que ela é boa no que ela faz, você não gosta de alguma coisa nela, então você não gostaria de trabalhar com ela. Mas vai ser muito bom ter essa pessoa no seu time. Só que você vai ficar querendo ignorar o tempo todo, ignorar o tempo todo, ignorar o tempo todo e vai perder tempo focando nessas não tão
como posso falar, não tão boas qualidades dessa pessoa assim, do que focar nas qualidades dela, né? Vamos supor que ela teve um erro só aí dentro do seu trabalho e você não perdoou esse erro até hoje. Ela errou já faz 5 anos, num relatório, ou numa apresentação, essa pessoa pode ter dado uma gafe, ou na confraternização de final de ano da firma, essa pessoa pode ter dado algum vexame, né? E isso você marcou. Só que isso fala sobre ela, é um problema dela. Aí você pega esse ranço da pessoa e você nunca mais esqueceu esse ranço dessa pessoa. Então, só por causa desse ranço, você não gosta que ela esteja próxima a você ou executando a mesma tarefa que você. Só que essa pessoa é muito boa, ela tem MBA, ela domina Excel, ela fala inglês fluente, alguma coisa assim. Então, ela tem algo muito bom para acrescentar na demanda que você vai enfrentar aí junto com as outras pessoas. Então, Leão, aqui fica essa pergunta aí, tá? Você vai ser profissional e colaborar com o time, ou seja, colaborar com todos, ou você vai ficar aí de frescurinha, vai ficar ainda de mimimi, fazendo fofoquinha e vai acabar mais atrapalhando do que ajudando. Então, cuidado, tá? As outras pessoas às vezes fazem fofoca só por participar daquele momento, mas depois ela sai e vai falar mal de você também para as outras pessoas, porque você, ao invés de trabalhar direito e focar no trabalho, vai ficar ainda aí de picuinha com essa pessoa que você não gosta. Tá bom, Leão? Então é assim, tudo que a gente faz, a gente está sendo visto, avaliado o tempo todo, hoje mais do que nunca. Então as nossas ações, elas falam muito mais da gente mesmo do que a gente imagina, tá? Então esse fica um alerta aí para você, Leão, tá bom? Então essa foi a previsão da semana, espero que você tenha gostado. Assista aqui também a previsão do seu signo ascendente, me deixa nos comentários o que você achou. Eu deixo o meu beijo e o meu abraço até semana que vem e tchau, tchau. Agora nós vamos falar com os virginianos. Não, peraí. Exatamente, depois de Leão é Virgem. Eu também me confundo aqui. Virgem, tudo bem, Virgem? Vamos lá, previsão dos virginianos com esta carta. Olha, 2 de copas, olha que lindo. É uma carta muito de paz, porque se você estiver em conflito ou vai precisar resolver assuntos com uma determinada pessoa, essa semana está convidando a vocês a sentar e conversar. É uma semana ótima para que você consiga encontrar uma pessoa que vai de encontro com seus ideais, uma pessoa que aceita o que você está falando, uma pessoa, um colega de trabalho que vai escutar o seu conselho e vai se propor, né, a se juntar a você, uma pessoa que vai segurar na tua mão, que vai comprar suas ideias, que vai falar a mesma língua, que vai propor ideias até melhores do que a sua, aí você vai ter toda a humildade de também entender o ponto de vista dessa outra pessoa, para que vocês juntos se encaminhem então para um sucesso ou a conquista de algo muito bom para vocês dois, tá? É claro, e no campo afetivo, quem estiver aí correndo atrás de um crush, pode ser que vai conseguir chamar a atenção desse crush. É uma semana propícia para que você se declare, né? Então, se você tiver a fim de conquistar uma pessoa, pode ser que nessa semana você consiga, tá, Virgem? Só mais um momento, não acabou. Vou pegar aqui a carta do oráculo agora, que veio o leque. Olha que carta bonita, leque. Mas só um momento, Virgem, porque como o oráculo é novo, ainda não estudei ele a fundo, eu preciso de uma cola. Só um minutinho que a gente já vai ver qual é o significado da carta do leque. Tá aqui, ó. Iluminação, dignidade. Ó, tá falando até sobre sensualidade, tá vendo? Olha lá, falar sobre status social, status de vida. Ó, olha lá. Está completando a carta do 2 de copas. Ó, o leque está falando sobre flertes, sobre sentimentos eróticos, ó, atração romântica, tá vendo? Então tá uma semana excelente para o virginiano se apaixonar e se entregar.
Ó lá, você vai se interessar numa pessoa, acho que nova, hein? Não é ninguém do passado, não. Acho que veio uma pessoa nova aí para os virginianos. Deixa eu ver. É, é uma semana, tá vendo? É uma semana para que os virginianos lidem com questões mais delicadas. O leque é um item delicado, né? Um item leve. Então, Virgem, tá uma semana aí para que você tome um champanhe numa taça de cristal, tá? Pela energia e o simbolismo dessas duas cartas, eu resumiria a semana dos virginianos exatamente assim: uma taça de cristal. Então, Virgem, olha, a área da sua vida que está mais propensa ao sucesso nessa semana, então é a área afetiva, tá? Aqui realmente está falando sobre um encontro sensual, não tão casual assim com a pessoa, mas esse encontro muito gostoso. Você vai desfrutar de bons momentos, de ótimas conversas com essa nova pessoa. Então aqui vai ter química, na questão de pele, para se entender nesse relacionamento. Então, se for do seu desejo realmente ter algo mais sério com essa pessoa, os caminhos estarão abertos para que você então realmente conquiste essa pessoa, se esse então for o seu desejo, ou não, se for apenas um lance breve, também vai ficar ao seu critério. Mas se entregue ao amor, se entregue à paixão nessa semana, virginiano, que você vai ver muitas estrelinhas até o domingo que vem, tá? E vai sonhar acordado várias vezes também. Então seja muito feliz, virginiano. Essa semana tá ótima para essa questão. Assista também então o vídeo do seu signo ascendente. A minutagem está aqui na descrição do vídeo. Eu deixo o meu beijo e o meu abraço para os virginianos. Até semana que vem. Tchau, tchau. Porque agora nós vamos falar com os librianos, né? Libra, como vai você? Vamos ver a sua previsão. Com o tarô veio a carta dos enamorados. Librianos, é uma semana que vai fazer você pensar, e é uma semana que vão vir situações para você que te deixam um pouco confusos, né? Porque assim, com certeza você já tem algum objetivo aí para essa semana. Você poderá ficar deslumbrado com ou alguém ou uma situação realmente específica, só que virão outras situações que te deixarão balançados. Ou seja, se você tiver, vou dar um exemplo mais fácil, se você tiver afim de uma pessoa, muito provavelmente você vai conhecer uma outra pessoa aqui nessa semana, então aí você vai ficar com o coração balançado. Você estava de olho até agora na determinada pessoa X, Y, Z, e de repente você vai conhecer uma outra pessoa que você vai achar momentaneamente mais bonita que a outra, mais interessante que a outra pessoa, só que aí você já tem um encontro marcado com aquela primeira pessoa, só que chega essa segunda pessoa e você vai querer marcar também um encontro com ela e você vai ficar pensando, e agora? O que eu faço? Né? Pode ser até que essas duas pessoas se conheçam. E aí, você vai ficar num jogo de xadrez, né, Libriano? O que é que você vai fazer? E agora, quem poderá ajudar os librianos a decidirem o que fazer, ou em quem investir, ou o que comprar? Então, é uma carta favorável, onde você não tem perdas, mas talvez se você pode perder algumas horas do dia ou perder alguns dias porque você não vai conseguir se decidir tão fácil. Então, se nessa semana for uma semana em que vai precisar do libriano uma decisão estratégica, você vai se sentir totalmente perdido, né? O racional do libriano nessa semana ele não estará 100%. Por quê? Tem o coração do libriano aí batendo forte. Né? Ou por alguém, ou por uma situação específica que você gostaria muito de resolver, gostaria muito que desse certo, mas para dar certo vai depender de uma ação
do libriano, e para ter essa ação precisa tomar uma decisão, e para tomar a decisão você vai estar cambaleando, né? Vamos ver com a carta do oráculo que a gente complementa nessa leitura aqui, ó. Veio a carta da cachoeira, Waterfall. Vamos ver aqui no livrinho o que significa Waterfall. Encontro na cachoeira? Pode ser, ó, num passeio ao ar livre, fazendo uma trilha. Ah, você vai conhecer alguém. Não está descartado, é uma previsão real, tá? Pode ser que você conheça alguém mesmo durante um passeio. Final de semana que vem, você está planejando fazer uma trilha na cachoeira, pode ser que você conheça alguém nesse passeio, nessa cachoeira, tá? Mas vamos ver mais a fundo realmente o que significa a carta cachoeira. Só um momento, Libra. Aqui, ó. Coisas mais rápidas, coisas sendo sobrepostas a situações que estavam estagnadas, tá? Um fenômeno temporário que está falando sobre constantes mudanças, só que sendo, como fala, recompensadas. Visibilidade e mudança de expectativa, um momento espontâneo. Mas se você quiser persistir, a sua intenção tem que ser da persistência mesmo. Ó, se a pessoa realmente vale a pena, vai valer a pena você persistir, tá, Libra? Na área profissional fala sobre boa sorte. Fala sobre realmente muitas emoções aqui. Peraí. Vamos ver a descrição da personalidade. Uma pessoa nem tão preocupada assim com as coisas. Tá lá. Não é para você esconder as emoções. Entendi. Ô Libra, aqui tá falando, essa carta da cachoeira, tá falando assim que você vai estar um pouco tagarela. Se você conhecer uma pessoa nova, você vai querer contar tudo a seu respeito para essa pessoa nova. Tudo que já passou na sua vida, o que aconteceu de momentos felizes, o que aconteceu de momentos tristes, né? Quais são os seus, como fala, quando a gente tem alguma marca, traumas. Você vai querer falar sobre seus traumas para essa pessoa, sabe? Então, ó, cuidado um pouquinho para você não exagerar demais, acabar falando demais e fazer com que esse encontro seja gostoso, ele fica massivo de tanto que você vai querer que a pessoa, assim, você talvez vai entrar num estado de urgência, você vai gostar tanto dessa pessoa que você vai querer que ela te conheça em 5 minutos, vai querer que te conheça de cabo a rabo. Só que não é assim, né? Calma, às vezes a pessoa está ali relaxando, então ela está num momento um pouco mais despreocupada. Se for num passeio, né? Nem todo mundo que sai para passear está pensando que vai encontrar alguém, só que aí chega o Libra emocionado, vai conhecer alguém aí e vai querer contar a vida toda para essa pessoa. Então, assim, cuidado só para não estragar esse momento bom, esse momento de lazer. Então, assim, não transforme um momento leve, gostoso, prazeroso naquele momento que fica chato de tanto que uma pessoa só fala dela e esquece do resto, tá, Libra? Então, ó, mas aproveite. Então, fica já um alerta, é uma dica do tarô e do oráculo sobre o que não fazer ao encontrar uma pessoa nova aí, tá? Libra, não estrague um momento que tem tudo para dar certo. Não seja tão massivo ou tão repetitivo assim. Curta o momento, curta a pessoa, mas dê espaço para ela também, tá? Libra, então essa foi a previsão da semana para você. Espero que você tenha gostado. Assista o seu vídeo do signo ascendente aqui também. Estará na minutagem. Aqui a minutagem vou deixar marcada aqui na descrição do vídeo. Deixo meu beijo e meu abraço para os librianos. Até semana que vem. Tchau, tchau. E agora a gente vai falar com os escorpianos. Escorpianos, tudo bem? A previsão da semana para vocês lá vem com a carta do carro? Não. 6 de paus. Ótimo, escorpião. 6 de paus
É uma carta que fala de sucesso, é uma carta que fala de objetivos, né, muito próximos de serem atingidos. Você está no caminho certo para atingir os seus objetivos, no mínimo, tá, Escorpião? Então, continua fazendo o que você está fazendo, continua apostando as suas fichas aonde você tem apostado, porque realmente esse é o caminho que vai te levar à vitória e ao sucesso. Então, tenha atitudes positivas sempre nessa semana, por mais que pinte um desafio aí, esse desafio vai ser muito pequeno perto do tamanho do escorpião. Então, escorpião, saiba que a sua energia, ela tem que estar voltada totalmente para a ação, né? Para a, como fala? Esqueci a palavra, mas assim, você tem que ser realmente ativo e não passivo. Tem atitudes de direcionamento, de foco, e não atitudes para que você fique ou não é uma semana para você ficar pensando demais. Se você entrar num estado de pensar demais, então você vai entrar naquela energia passiva que o tarot estava apontando antes. E ele está falando para que não, você não pode entrar nessa atitude passiva ou nessa energia passiva nessa semana. Você tem que continuar em frente, porque o seu objetivo está muito próximo de ser conquistado. Ok? Vamos ver aqui agora com uma carta do oráculo. E veio a borboleta. Olha que carta linda. Mas só um momento, o escorpião, porque esse oráculo, como é novo, eu ainda não estudei ele a fundo, preciso apelar para a cola. Vamos ver qual é o significado da borboleta para vocês. Vamos complementar a leitura. Aqui, a borboleta, ela fala justamente, ó, propósito, transformação, beleza. Peraí. Encontrando um lugar na sua vida para ter as respostas das perguntas mais importantes. Uma transformação sustentada e de forma gradual. Se tiver brigado com alguém aqui, existe reconciliação. Uma informação importante que poderá ser recebida de alguma pessoa que você... como fala? Uma pessoa que está distante, mas ao mesmo tempo não está distante. É como se fosse assim... Talvez você vai receber a notícia de uma pessoa que está distante geograficamente de você, mas não distante do seu coração, sabe? Uma pessoa que você gosta muito, então você considera, você pode ter receber uma notícia dessa pessoa, tá? Também. Que mais? Fala, olha, sobre apoio espiritual também, então faça uma oração que ela vai ser atendida. Ó, e também vai despertar em você a habilidade de ver as coisas boas e deixar para lá um pouquinho dos problemas. Então, escorpião, essa semana realmente é foco para você conquistar então seus objetivos. Não é uma semana boa para você pensar no que deu errado. Nem pensa em perder tempo nas coisas que não funcionaram. Você já sabe o que não funcionou. Você já sabe quem não presta. Você já sabe quem você não quer na sua vida. Você já sabe o que não funciona. Então, de forma alguma, você vai perder tempo... Um minuto. Pensando no que não funcionou. Você já sabe. Então, deixa para lá. O olhar do escorpiano nessa semana é só no olhar do presente para o futuro. Presente, futuro, presente, futuro. Então, tem alguma coisa muito boa, tem um objetivo principal na vida do escorpiano que você está muito próximo de conquistar, e esse objetivo, depois de conquistado, realmente ele vai ser capaz de transformar a vida do escorpiano, tá? Linda combinação, poderosíssima as mensagens e os significados dessas duas cartas. Então, escorpião, depois disso, eu só tenho realmente que te desejar uma excelente vida após a conquista desse objetivo, porque realmente você vai entrar num outro patamar de vida e vai transformar realmente a sua vida
Eu acredito nisso, espero que você também acredite nisso. Então, escorpianos que estão vendo a leitura nesse momento, escreve aqui embaixo nos comentários, eu acredito. Se você acredita no poder da transformação e que realmente algo na sua vida ele pode ser totalmente modificado, acredita, porque vai acontecer, tá? Escorpião, eu amei a previsão da sua semana, espero que também você tenha gostado. Assista a previsão do seu signo ascendente, vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo a minutagem. Depois então me fala o que aconteceu, se você gostou ou não da leitura. Eu deixo meu beijo e meu abraço para os escorpianos, até semana que vem, tchau, tchau. Sagitarianos agora, vamos para os sagitários. Olá, sagitários, tudo bem? Vamos tirar uma carta para os sagitarianos do tarô aqui. Sagitários veio 4 de ouros. É uma semana com estabilidades. Não é uma semana nem de novidades, mas também não de perdas. Não será uma semana de ganhos, mas novamente, você também não vai perder nada. As coisas tendem a ficar nessa semana como elas estavam nas semanas anteriores, tá? Então, assim, se você estiver esperando a resposta de alguém, essa resposta pode não esperar. Se você estiver esperando a resolução de algum problema, também não vem a resolução. O tarô pede para que você estabilize ainda mais as suas bases, sagitariano. Ele está pedindo para você focar no seu presente, no que você tem hoje, tá? O tarô está apontando assim, você tem várias, entre aspas, armas escondidas, fecha aspas, as quais você pode utilizar a seu favor, que você estava ignorando elas até agora. Então, tem alguma coisa aí, algum detalhe, que é para o sagitariano prestar atenção e movimentar isso que está parado. Porque isso vai ser muito bom, vai ser a seu favor, sagitariano. E às vezes você se esqueceu disso e está olhando ao seu redor pela urgência das coisas, mas às vezes então, a resposta está bem debaixo do seu nariz. Às vezes o que você está precisando está literalmente debaixo do seu nariz. Só que por causa então da urgência, da cobrança das outras pessoas, você às vezes pode estar então cedendo então a essa pressão ou a cobrança das outras pessoas e esquecendo de você, esquecendo a sua casa, esquecendo o seu trabalho. Tem alguma coisa aí que está na tua cara, mas você não está vendo porque você está dando mais atenção para as outras pessoas do que para você mesmo. E o que você está precisando está aí, está em você, debaixo de você. Vamos ver com o complemento do oráculo o que traz para os sagitarianos, olha. E veio a carta da espada e do escudo. Parece um 3 de espadas, né, do tarô. Vamos ver, Sagitário, só um momento que como o oráculo é novo, eu ainda não estudei ele a fundo, então eu preciso pegar a cola aqui do livrinho e ver o significado dela, tá? Aqui, ó, e ela é a primeira carta. Ó, então, Sagitário, essa carta aqui, ela está falando então sobre se proteger e atacar, literalmente, fala sobre instinto de segurança ou até instinto de defesa, tá? Tô falando, ó, você está dando atenção mais para as outras pessoas e está esquecendo de você, então você muito provavelmente está desenvolvendo a autodefesa sem necessidade. Calma que tem mais, vamos ver. Só um minuto, sagitariano, que eu tô lendo e já fazendo interpretação porque ela é em inglês aqui, ó. Fala sobre os seus interesses. Olha lá, você dá ouvido para as outras pessoas, aí você fica com medo se você deve fazer alguma coisa ou não. Tá vendo, ó? Eu já entendi. Sagitário, então é assim, ó. Você fica mais preocupado com a opinião dos outros do que ouvir a voz do seu coração, ouvir a sua intuição.
Você fica com medo de agir, ou fica com medo de ir atrás do que você quer, você fica abrindo mão, às vezes, da sua própria felicidade, porque você está preocupado na opinião dos outros, o que, que eles vão achar de você, se vai achar X, se vai achar Y, se vão te achar legal, se vão te achar chato, feio, bonito, magro, gordo, branco, preto. A opinião dos outros importa, Sagitário? Não seria mais relevante para você o que você acha ou sobre como você tem levado a sua própria vida até aqui, do que perder sua energia tentando entender ou tentando descobrir o que os outros estão pensando sobre você? Sagitário, para com isso. A tua vida pertence somente a você mesmo, tá? E as suas ações e reações, elas têm que ser baseadas nas suas emoções, para as coisas então que te deixam felizes. As coisas, elas têm que vir para você na forma que te agrada. Não é para vir para você e com isso você vai agradar outra pessoa. Não, não é assim que tem que funcionar o fluxo da vida para vocês sagitarianos, tá? Vocês têm que se sentir confortáveis, ficarem felizes com as suas conquistas. Se você for merecedor de receber tal coisa, então agradeça a Deus por ter recebido isso. Aí com isso, o que você vai fazer para ser mais feliz? O que tem de bom para você extrair disso? Então é sobre você, sobre as suas coisas, sobre a sua vida. E se você ficar dando atenção para a opinião dos outros, você está deixando de viver momentos especiais, tá? Então presta bem atenção. Sagitário, essa foi a previsão então para vocês essa semana, espero que você tenha gostado. Assista aqui também o seu signo ascendente, a minutagem está na descrição do vídeo. Eu deixo meu beijo e meu abraço para os sagitarianos, até semana que vem, tchau, tchau. E agora a gente vai falar com os capricornianos, que é o meu signo Capricórnio. Vamos lá, Capricórnio. Uma carta do tarô para Capricórnio, por favor. E veio o 2 de paus. 2 de paus é quando os capricornianos eles querem avançar, eles idealizam um patamar de vida mais feliz, eles estão idealizando viagens, estão querendo explorar novos ambientes, conhecer novas pessoas ou novos lugares, mas por enquanto isso são apenas planejamentos. São pensamentos de coisas que vocês querem conquistar, porque vocês acham que vocês conseguem conquistar, mas só não sabem ainda como fazer para chegar lá. Esse é o 2 de paus. Ó, ele está aqui mostrando um mundo, um pequeno mundo dos capricornianos numa mão, só que ele está se segurando. Não, deixa eu ver. Peraí. Ah, aqui não mostra. É que tem outros decks de tarô que a estaca mostra ela chumbada praticamente na parede. Aqui não mostra se está chumbado ou não, mas mostra as duas estacas. Então, com uma mão, ele está aqui, ó, idealizando, pensando em tudo no que ele quer, na vida que ele quer para ele, só que na outra mão ele está segurando numa estaca ali, junto à outra, em cima aí, provavelmente da muralha do castelo, olhando toda a vida dele, tudo que tem na vida para frente dele. Então, por isso que é uma carta que fala muito sobre planejamento, mas pouca execução. Ele ainda está lá em cima do muro. Tá vendo? Tá lá em cima. Depois lá embaixo é onde tem a cidade, tem as construções que falam da vida material, tem o rio, que é a água, que vai falar das emoções. Então, tem uma coisa distante da outra. Ainda não está tudo interligado. Então, é uma semana para o Capricórnio. Então, foca a energia realmente de planejar coisas que ele sabe que vai conseguir conquistar num prazo curto. Não é para ficar idealizando essa semana, daqui 10 anos, daqui 20 anos. Não, pensa em alguns meses. Capricórnio, que realmente você vai conseguir, até onde você vai conseguir chegar, mas dentro de alguns meses, para você não se perder tanto, entendeu? Planejar é bom, mas não pode ser um planejamento tão a longo prazo assim, porque depois você vai esquecer. Esse plano que já estava sendo difícil ser executado vai ficar muito mais difícil ainda.
Então, Capricórnio, um pouquinho mais de apego na sua realidade, tá? Vamos ver agora, então, com a carta do oráculo, veio a caverna. A caverna, ó. Vamos ver. Capricórnio, só um momento, porque esse oráculo é novo. Eu ainda não estudei ele a fundo. Eu vou apelar aqui para o livrinho para a gente ver o significado dessa carta. Caverna, acho que vem a primeira aqui, ó. Caverna, para o Capricórnio. Essa carta da caverna, olha, ela pode estar falando sobre segredos dos capricornianos, tá vendo? Aonde que os capricornianos guardam segredos dele dentro do coração. Fala sobre desejos, instintos primitivos. Então, os desejos que estão no inconsciente. Agora entendi. Olha como uma carta complementa a outra. Gente, o mundo do oráculo e do tarô é formidável. Então, nós estamos falando sobre os planejamentos ali, ó, com 2 de paus, e essa carta do oráculo está falando, então, que você pode estar lidando, na verdade, é com os seus desejos inconscientes, Capricórnio. Mas calma que tem mais. Pode ser que alguns de vocês decidam voltar lá na casa zero do tabuleiro, né? Ao invés de prosseguir, em vez de avançar 1 ou 2 casas, vai querer voltar do começo. Se algum de vocês sentirem que as coisas estão mais difíceis do que parece, alguns de vocês vão querer recomeçar do zero, ao invés de insistir numa coisa que você está vendo que não está funcionando, tá? Calma que tem mais significados. Fala sobre uma paixão de alguma coisa que você está apaixonado, não necessariamente de uma pessoa, mas você pode estar apaixonado pelo seu emprego nesse momento, você pode estar apaixonado por uma compra que você fez, tá? Aqui está falando sobre, olha, algum mistério, símbolo de mistério e informação escondida, incompletude. Fala até sobre sabedoria distorcida. Então aqui acho que não seria sabedoria, acho que aqui pode se encaixar uma informação distorcida. Por isso que fala sobre informação escondida ali em cima. Então cuidado, Capricórnio. Ó, alguma coisa, né? Um telefone sem fio aí pode estragar essas coisas aí, ó. Só um momento. Ó, fala sobre complexidade em algum contato. A descrição da personalidade. Fala até sobre ciúme. Eu acho que você pode acabar lidando com alguém. Às vezes a pessoa tem a melhor das intenções, mas pode ser que ela não te conhece direito, ô Capricórnio. Agora eu já entendi. Aqui a questão é a base da confiança. Se eu conheço e se eu confio na pessoa, eu me entrego e falo tudo que ela precisa saber. Se eu ainda não conheço essa pessoa totalmente, né? Se alguém me deu uma informação um pouquinho estranha da atitude dessa pessoa, vou ficar com o pé atrás. Então, enquanto eu estou com o pé atrás com alguém, não tem como eu ser 100% sincero, não tem como eu convidar essa pessoa para minha casa, não tem como ter uma intimidade com essa pessoa. Então, enquanto as coisas não se esclarecem, enquanto você ou não conhece toda a situação, como ela está se desenvolvendo, ou enquanto você não conhece a pessoa de verdade, as coisas não vão fluir. Entendeu agora o peso de uma carta sobre a outra, Capricórnio? Eu consegui entender a mensagem, espero que eu tenha conseguido te explicar também. Se ficou alguma dúvida, me pergunta de novo que eu explico, tá? Então é por isso que as coisas elas estão mais no planejamento, mais no plano das ideias, mais na vontade e menos na
na execução, porque tem aí ó, então uma situação para ser explorada, tem uma pessoa que você precisa conhecer mais a fundo, porque tem umas informações ainda que não batem. Então, enquanto tudo não está batendo certinho, é lógico que a gente fica com o pé atrás. Enquanto a gente está com o pé atrás, a gente fica mais retraído, a gente segura mais, né, sobre contar nossas histórias ou contar a nossa vida profissional, ou seja, segurar informações nesse momento é um momento que é válido, é um momento que é bom. Então, se resguarde um pouco, Capricórnio. Então, até você realmente ter a confiança total nessa pessoa ou conhecer o processo todo da situação, como é que ela vai se desenvolver, para depois você agir de uma vez só, tá? Capricórnio, essa foi a sua previsão então para a semana, espero que você tenha gostado. Assista seu vídeo do seu signo ascendente, também a minutagem está na descrição do vídeo. Eu deixo meu beijo, meu abraço para os capricornianos, até semana que vem. Tchau, tchau. E agora a gente vai falar com os aquarianos. Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos rapidinho. A previsão dos aquarianos com a carta do tarô veio o 9 de paus. Então, é uma semana em que os aquarianos eles vão sentir que tem uma ferida aí que ainda dói, tem uma cicatriz ainda que não foi curada. Então, Capricórnio não, acabei de fazer Capricórnio. Os aquarianos podem sentir um pouco de dificuldade de tomar algumas atitudes ou de confiar em alguém porque está sentindo essa ferida ainda não cicatrizada doer ainda em você, tá? Então, assim, você não vai se deixar, como fala? Você não vai se abrir tanto nessa semana para as outras pessoas e também não vai deixar tanto assim que elas cheguem, não se aproximem tanto assim de você. Você vai, tipo, manter um pouco de distância social nessa semana, porque você está percebendo que você ainda não está num estado de euforia, num estado de alegria como você gostaria. Tem alguma coisa vai incomodar emocionalmente os aquarianos nessa semana. Então, enquanto vocês estiverem incomodados com alguém ou com uma situação, você vai ficar mais retraído, ficar na sua, querer ficar mais na sua casa, né? Mas é um bom momento, enquanto você está se sentindo nesse estado, Aquário, o lado bom da carta 9 de paus é assim, que você vai ter, de certa forma, uma clareza para que você veja realmente quais são os pontos em que você pode insistir ou persistir na sua vida. Enquanto essa cicatriz ela não cura, qual é o outro caminho que você pode ser feliz enquanto essa cicatriz ainda te cutuca? Porque tem um outro caminho que você pode achar. Tem um meio termo aí, tá? Então, nessa semana, ele vai pedir então para que você enxergue qual é o caminho que tem um lado bom para você seguir enquanto você tem uma cicatriz para curar, tá? Vamos ver com a carta do oráculo a complementação dessa leitura. E veio a carta da palma, que é a carta que veio como energia da semana passada, falando então sobre o que, se você assistiu, a palavra de ordem dessa carta aqui é a sinceridade. Então, Aquário, é assim, você só vai querer falar ou sair com pessoas, só as pessoas que você já conhece, só com as pessoas que você já confia, né? Você não vai querer novidades nessa semana. Então é uma semana que você vai querer se sentir acolhido e protegido por alguém. Você vai querer ganhar um abraço gostoso e caloroso de alguém que você gosta muito e confia muito, tá? Senão, você fica sozinho na sua cama e abraça o seu travesseiro, porque vai ser a melhor coisa que você vai ter feito, tá bom? Ao invés de explorar novos ambientes, conhecer novas pessoas, fica quietinho na sua casa, assistindo uma boa série, porque vai ser o melhor que você tem a fazer, tá? Então, é uma semana sem muitas movimentações, sem muitas novidades, mas é uma semana onde você tem que olhar para dentro de você, porque tem essas cicatrizes ainda para serem curadas, que você precisa curar. Então, procure um processo para curar
de uma vez toda, fechar essa ferida de uma vez por todas, ao invés de prolongar mais ainda o seu sofrimento. Tá bom, Aquário? Essa foi a previsão para a sua semana. Espero que você tenha gostado. Assista também o seu vídeo do signo ascendente. Vai estar aqui na descrição do vídeo a minutagem. Desejo tudo de bom. Deixo o meu beijo e meu abraço para os aquarianos. Até semana que vem. Tchau, tchau. E agora a gente vai falar com o último signo do zodíaco, a última previsão da semana, que são para os meus queridos piscianos. Peixes, nós temos aqui como sua previsão da semana a carta da sacerdotisa. É uma semana então de introspecção, é uma semana de se fazer análises, é uma semana de prestar atenção a detalhes, não pode deixar assuntos sérios, não pode levar na brincadeira assunto que for sério, né? Cuidado com as brincadeiras de mau gosto, pisciano, né? Nem todo mundo está na mesma vibe do que a sua naquele momento, então uma palavrinha, uma vírgula que você falar fora do contexto pode desencadear um problemão para você. Então, é uma semana para os piscianos agirem mais nos bastidores, é uma semana para você ler um bom livro, é uma semana para você buscar excelentes fontes de informação, é uma semana para você lidar com questões sérias mesmo. Por exemplo, no trabalho, às vezes, a sua questão ela vai exigir seguir as regras da ABNT, por exemplo. Quem trabalha com concessionárias, que é o meu caso, as concessionárias têm as regras delas, tem a questão de ISO, por exemplo, ISO 9001, 27001. Então, né, auditoria, passar por auditorias, sabe? As coisas têm que ser seguidas, o que manda a Constituição, o que manda... A sacerdotisa, assim, eu vejo ela muito parecida com a carta da justiça. Então, piscianos, o que a sacerdotisa está falando para você nessa semana? Que não vai adiantar fazer rodeios. Não adianta, então, fazer uma piadinha sem graça só para contornar uma situação que está sendo levada a séria. Então, em cima de uma cobrança, né? Você está no trabalho, estão falando sério, estão cobrando de você resultados. Então, assim, não adianta fazer uma brincadeirinha para amenizar o clima. Isso vai ser a pior coisa que o pisciano poderá fazer nessa semana, né? Fazer aquela piadinha sem graça. Vamos brincar um pouquinho só para quebrar o gelo? Não faça isso com a carta da sacerdotisa. Ela odeia isso. Então, não faça piadinhas sem graça para amenizar clima nenhum. Se o clima está pesado, estão falando sério, então enfrente esse clima pesado e lida com um assunto sério, porque se é sério, então fala de forma séria, tá? As pessoas vão esperar isso de você, esperarão essa atitude de você, pisciano. Se você for fazer gracinha, querer sair do contexto, você vai ficar manchado aí. Espera aí que não acabou, piscianos. Vamos ver com a carta do oráculo, que a gente pode complementar na sua leitura. E veio a carta do xamã. Eu adoro, gente, isso. Xamã, olha aqui, ó. Olha essa figura aqui. É bizarro isso. Tudo que eu estava acabando de falar veio nessa imagem, mas espera aí, que eu vou apelar para o livrinho, já que é um oráculo novo, eu ainda não estudei ele a fundo. Vou usar cola para a gente ver como fala? O significado dela. Então, peixes, a carta do xamã para vocês. Ela está falando sobre mensuração e cuidado. Notícias boas sobre algum tipo de cura. Tá? Símbolo de sucesso, resolução de situações difíceis. Olha o que a gente estava falando, tá vendo? Se for uma situação difícil, então é lógico que o assunto é sério.
Então, se o assunto é sério, trata com seriedade, porque tratando com seriedade, você vai cortar caminho e vai chegar na solução mais rápido do que se você ficar fazendo gracinha para amenizar o clima, que isso só vai estragar ao invés de ajudar. Ó, batata, hein, no que eu tava falando. Que mais? Fala sobre recuperação física, mental, espiritual e material, depois de um período difícil. Olha que bom. Boas notícias então aí, hein? Peixes, se você sofreu alguma perda, alguma queda semanas passadas aí, ó, essa semana você recupera o seu prejuízo, hein? Olha lá, a oportunidade de receber apoio de uma pessoa também, tá? Uma pessoa que você pode confiar muito. Como que é? Alguém pode fazer um favor para você. Essa carta também fala sobre reconciliação. Já saiu uma outra carta também falava sobre reconciliação, que eu já esqueci. E deixa eu ver aqui, personalidade, descrição da personalidade. A pessoa que está pronta para ajudar a resolver um problema. Alguém que pode... aqui sim, pode contornar um momento difícil. Tá. Mas eu não vejo aqui que seja o pisciano. Então, pisciano, ó, se você não souber o que fazer ou o que falar, sacerdotisa. Fica de bico fechado e peça ajuda para uma pessoa que você confia, que essa pessoa sim vai te ajudar a contornar a situação, tá com o propósito de chegar na resolução. O que o tarô e o oráculo tá me apontando, peixes? Que eu acho assim, que sozinho você não vai dar conta de ou superar um momento difícil ou de encontrar uma solução perante uma forte pressão ou um assunto sério. Então, se uma dessas situações se apresentar para você, sacerdotisa, o que você deve fazer? Fica de bico calado. Não sabe o que fazer? Não fala nada. Não sabe o que fazer? Não faça nada. Então procure ajuda. Vai ter uma pessoa muito próxima a você, que você confia, e que ela sim vai ter um outro olhar, vai ter um olhar de fora da situação, vai ter um olhar sobre você, e essa pessoa sim vai te indicar todo o caminho, te dar todas as direções que serão necessárias para que você então consiga resolver a sua situação ou entregar o que você tiver que entregar, meu Deus. Gaguejei agora. Então, assim, ó, tá dado o recado. Deu para entender, peixe? Se não, você me pergunte aqui que eu explico de novo. Então, perante uma situação difícil aí, não sabe o que falar? Fica de boca fechada? Não sabe o que fazer? Não faça nada. Espera o momento certo para você pedir ajuda de um colega seu que pode te ajudar, que ele está te vendo por fora, ele está vendo o seu entorno, você só consegue, né, olhar aí para sua barriga e para os seus pés. Essa pessoa não, está te vendo as suas costas, está vendo seu cabelo, está vendo sua nuca, está vendo seus pés, está vendo sua roupa, está vendo seu jeito, está vendo para onde você está olhando, e essa pessoa vai olhar também as outras pessoas e vai falar, peixes, então, com isso aqui, você vai resolver desse jeito, assim, assim, assado. Aí vai dar bom, ok? Peixes. Gostei muito desse alerta, dessas dicas para você, para que você tenha uma excelente semana. Vou ficando por aqui. Eu deixo o meu beijo e o meu abraço para todos os meus amigos piscianos. Espero os seus comentários. Então, eu te aguardo até semana que vem. Pessoal, então, que ficou aqui até o final, muito obrigado mesmo. Clica aí para curtir o vídeo, compartilha, se inscreve se você ainda não se inscreveu e depois compartilha o vídeo aí para os seus amigos, para sua família. Eu vou ficar muito agradecido. Excelente semana a todos e tchau, tchau.